todos, está muito alto, tá bom? Porque eu já falo alto, né? Então eu vou manter uma certa distância. Feliz Ano Novo, gente! Quer dizer, só vai ser novo se eu fizer novo, né? Tem uma música do Chico Buarque que ele canta assim: todo dia ela faz sempre tudo igual. Gente, se fizer igual, vai ser igual 2024. Agora, se eu quero um ano novo, se eu tenho objetivos, cara, eu coloco na geladeira, na televisão, eu me lembro todos os dias, é esse lugar que eu vou, é aonde eu quero chegar. Então, esse ano de 2025, eu estou vendo tantas barbaridades. Vai ser um ano assim, assado. Não creia. O ano quem vai fazer somos nós. Uma vez eu estive numa casa e era uma sessão de ciganos. E era o final do ano. E uma das entidades, quando terminou o trabalho, ela foi ler a carta que quando eu cheguei eu recebi uma cartinha. E ela falou para mim: olha, preste atenção, hein? Esse ano o dinheiro vai ser escasso. Eu falei: vai ser escasso, é difícil. Então tá bom. Fui para casa, conversei com meu marido, colocamos tudo na ponta do lápis. Eu tive um ano maravilhoso. Eu tive um ano tão bom que eu fiz uma viagem igual de princesa. E todo mundo estava reclamando, porque eu me organizei, eu ouvi o recado, eu coloquei em prática, porque eu não queria ter aquela profecia na minha vida. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo se você não começar. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não der o primeiro passo. Então, 2025, que ele seja altamente produtivo para todos nós. Com saúde, com paz, com os tropeços, que é natural da vida, faz parte. Mas que ele seja um ano maravilhoso, porque nós somos criaturas maravilhosas. E se eu aceito o pior do ano, não é porque o ano não me oferece coisas de boas. Deus nos dá coisas de boas todos os dias. O negócio é que tem gente que chega na beira do mar com o copinho. A gente tem que chegar com uma leiteira. Aí faz a diferença. Tema da noite de hoje é Evangelho. Na verdade, eu passei a perna em vocês. Eu vou falar de Evangelho. Só que eu vou falar sobre a estrutura do Evangelho. Mas por que, Dila? Educa. Se vocês não prestaram atenção na página de Jonas, perderam a oportunidade de crescer. Educa. Jesus Cristo era mestre, então qual era o objetivo do mestre? Educar. Então, se eu não educo meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras, minhas ações, eu nunca vou ter educação. Então é necessário isso, é necessário que a gente trabalhe isso, tá bom? Então vamos nessa. Estrutura do Evangelho. Vai ser interessante, gente, não se preocupem não. Kardec, em 1863, ele passava por um momento de saúde difícil. Kardec tinha uma saúde difícil, gente. 6 anos depois ele desencarnou. Ele estava numa cidade chamada Santo Andrés. É a praia. Ele foi mandado para lá pelos médicos, mas é bem verdade que a espiritualidade mandou Kardec descansar, carregando o Pedro. E lá ele começou a trabalhar em uma nova obra. É bem verdade que essa obra começou em 1857, quando 3 perguntas que ele faz no Livro dos Espíritos já mostram o que ele ia fazer. 614, 621, 625. Ele já sabia o que ele ia passar, ele já sabia o que ele ia fazer. Era distante, não estava com a esposa, então ele estava vivendo um momento de muita solidão.
residência lá em Paris, Émile Goudet recebe uma jovem, uma mediunidade belíssima. Eu não convivi com ninguém com esse tipo de mediunidade tão ostensiva. Já vi pessoas, já passei assim também, alguns momentos, mas não como essa moça. Essa jovem chega na casa e conversa com a esposa de Kardec. Ele diz que precisava falar com ele, mas ela fala: olha, ele está se tratando, ele está doente, ele está isolado. Eu posso mandar uma carta amanhã dizendo que você esteve. Mas vocês adoram mulher, gente. Agora eu vou elogiar a raça. Eita, nós, adoro mulher. Mulher esperta, tá burro, gente. Mulher da pinga e nada. Ela acha que é capaz de enganar até Deus. O raio é esperto, tá burro. Quando ela viu uma média na porta da casa dela, de desdobramento, o que ela fez? Filhinha, vem cá. Vamos rezar, né? Vamos sentadinho, vamos fazer um pouquinho. E a moça foi. E naquele processo, desdobra-se, vai parar onde Kardec encontra-se, retorna e diz para ela: ele se encontra num escritório. 3 coisas me chamaram a atenção: a disposição dos móveis, os acompanhamentos espirituais, mas dentre todos os espíritos, um se destacava, trazia na mão um livro escrito Evangelho. Kardec escreve uma carta para o centro dele lá, tá? E lá, nessa sociedade espírita, ele manda uma pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho nesse momento? Vê que ele não falou nada, ele não deu norte, ele não deu uma dica, né? Ele não deu. Ah, eu tenho uma coisa para falar que eu esqueci. Vou esquecer não. Então, os espíritos respondem: isso aqui que eu vou ler, eu penso que vocês podiam pegar obras póstumas. Obras póstumas funciona como um diário do Kardec. Ele tinha tudo muito organizado, ele tinha as coisas dele, e com isso foi muito fácil organizar obras póstumas. Então ali é como se fosse um diário, olha o roteiro: olha, eu fiz isso, o livro dos Espíritos ocorreu isso, o Evangelho ocorreu isso, o livro dos Médiuns ocorreu isso. Então é muito interessante. Então as pessoas normalmente não leem, mas eu penso que devem ler. Então a resposta que veio dos Espíritos: este livro de doutrina terá considerável influência, pois explana questões capitais. Não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a prática das nações, aurindo dele instruções excelentes. Fizeste bem, enfrentando as questões de alta moral prática, ao ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais, dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas, e já muitos teus amigos do além-túmulos arrotearam. Lança, pois, a semente que confiamos, porque é tempo que a terra gravite. Essas folhinhas são chatinhas. Radiante das esferas, e sai afinal da penumbra do nevoeiro intelectual. Obras póstumas, isso aqui está na página 339, mas aí você já sabe que é o capítulo final, tá? Então, qual seria essa obra? Eu já dei o spoiler, obviamente, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vou falar.
porque vocês estão pensando. Eu sei que vocês são estudiosos. Mas, por que ela está falando do Evangelho se o céu e o inferno desse ano faz aniversário? Porque eu ia falar isso ano passado, então não deu, eu trouxe esse ano. No final do ano a gente volta e fala do céu e o inferno. Legal? O céu e o inferno, só para dar um spoiler, seria um podcast. Seria como se o Kardec chamasse um obsessor, um suicida, uma boa dona de casa, uma criança, e tivesse um bate-papo. Tipo assim, e aí, cara, como é que tá? E eles vão falar. É isso, é o céu e o inferno, tá? Então é bacana de ler, é necessário, é importante, a gente vai ver um monte de coisas lá que fazem parte, porque ele é uma continuação do Evangelho. Bom, então vamos aqui. Kardec, na época dele, ele, como é natural, eles pensavam muito o que seria uma lei de todas as coisas, uma lei que na época seria a lei natural, que é a mesma lei até hoje. Então ele fez esses questionamentos e pensou assim, mas como essa lei de Deus, como ela rege isso tudo? Como é que é feito isso? Então, na questão 640 do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, vai dizer assim: a lei natural é a lei de Deus. E olha, preste atenção. A lei natural é a lei de Deus. Ele está afirmando, os Espíritos estão afirmando. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Vocês querem ser felizes? Querem ser felizes? Querem? Então, olha aqui, ó. Aqui está um mapinha. Entendeu? Presta atenção. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando o que deve fazer, deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, Dila, você está me dizendo que esse atoleiro que eu vivo hoje é porque eu me afastei do divino? Literalmente. Literalmente. Quer ser mais feliz na Terra e desencarnar numa situação melhor? Preste atenção nisso aqui. Agora, eu só vou comentar mais uma coisinha aqui para poder virar. A questão 622 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, mas teria uma felicidade que fosse boa para Jorge, para Abel, para ela, para Dilamene? Teria? Claro que teria. A questão 922. E ela diz assim, tem. Mas o que é? Qual é a resposta? A posse do necessário. A posse do necessário. Consciência tranquila e fé no futuro. Isso é felicidade para os espíritos, gente. Não falou que eu ia ficar com um corpinho de 60 quilos. Não enganou ainda. Não enganou. Está entendendo? Ele disse posse do necessário. Então, quando a gente olha lá atrás, a questão 132, que é o objetivo da reencarnação, mas qual o objetivo? E aí ele fala do aperfeiçoamento, só que tem um comentário lá embaixo, que talvez ninguém leia, que está dizendo assim, também tem um objetivo de aproximar a criatura de Deus. Opa! Então também isso. Então quando eu obro no bem, quando esse bem sai da minha cabeça, vem para a minha emoção e vai para a minha mão, eu faço o que tem que ser feito. Eu entendo, eu compreendo e eu pratico bem. Na questão 621, porque o que ocorre com Kardec? Já que a lei de Deus rege tudo,
Se ele tivesse colocado essa lei num livro, ele poderia ser destruído, não é? Se ele dá ali para uma outra, você pode correr vários riscos. Então Deus, muito precavido e conhecendo a sua obra, e aí a esperteza do cara, olha, 621, onde está escrito a lei de Deus? Resposta pequenininha, na consciência. Então você está dizendo que todas as células do meu corpo está escrito as leis de Deus? Sim. Então você está dizendo que quando eu desejo que alguém morra, eu sou um assassino? Sim. Lembra da lei, não matarás? Está entendendo? Então quer dizer que quando eu fico assim, tomara que tudo errado, a lei de Deus está alcançando esse pensamento, essas palavras? Sim. Porque quem ouviu primeiro tudo isso? Eu, gente. Todas as células do meu corpo estão ouvindo tudo. Então a lei de Deus está escrito na consciência. Mas por que então que a gente não vê as pessoas fazendo bem? Esqueceu, ignorou, jogou para debaixo do tapete, aquele momento de lucidez. Deixa disso, todo mundo faz. Lembra quando a mãe da gente falava que a gente não era igual a todo mundo? Entendeu? Aí ele vai e diz no item seguinte: visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria ela de ser revelada, uma vez que está nas nossas entranhas? Nós somos filhos do divino. Lembra que Jesus fala assim: eu e o Pai somos unidade, cumplicidade, união com o Pai. Sabe por quê? A consciência não condenava. As pessoas não oram porque tem constrangimento. Pensam coisas erradas o dia inteiro, falam coisas erradas o dia inteiro. Então, naquele momento em que ela chega no calor do divino, ela se constrange em abrir o coração para ele. Por quê? Durante o dia ela desejou mal para o filho do outro, ela matou o filho do outro verbalmente, e esquece que ninguém morre, esquece que nós, quando fazemos isso, nós estamos desejando mal para o irmão que não vai morrer, que vai reencarnar como todos nós. Olha as ilusões, gente. Então ele diz aqui, olha, ele esquecera e desprezara. Então o que Deus fez? Olha, uma vez que vocês esqueceram, desprezaram, eu vou mandar lembrete. Foi isso que ele fez. Lembrete, 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 lembrete. Então, vamos tentar lembrar, né? Então, nem sempre as coisas que ocorrem conosco, a gente fala assim, é castigo de Deus, isso é do obsessor. Eu adoro quando os outros falam mal do obsessor. Ele deve ficar do lado pensando assim, é mental, deve ser. Gente, nem tudo é obsessor, não tem tempo, o obsessor também quer evoluir. E os que estão do lado é da lei de vibração. O que eu atraio para mim? O que eu atraio para mim? O que eu penso, o que eu falo, o que eu acho, o que eu leio, o que eu vejo. O que vocês têm visto? O que vocês têm lido? O que vocês têm falado? O que vocês têm falado? Tá todo mundo. Tá diferente. Não é isso? Então, o que você precisa mais? Quando eu falo assim, tá ruim, aí o universo fala assim, ela quer mais coisas ruins. Vou mandar para ela. Trabalhar, dificuldade. Ele manda. Só que vamos voltar no livro dos Espíritos, a questão 625, quando a 614 saiu, a 621, então, eu sei que as leis são de Deus, Deus não muda, Deus é perfeito, Ele é justo, misericordioso e bom. Então, o que ele fez? Então, eu vou colocar isso tudo, porque você é meu filho, eu vou te dar esse recurso todo. Colocou dentro da criatura. Não colocou?
Só que Kardec pensou assim: Deus criou todo mundo bom, então eu estou entendendo essas coisas todas. Mas será que na Terra, algum dia na Terra, veio uma criatura que chegou e fez exatamente o que o Pai mandou? É a questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Vede Jesus. Está lá a resposta pequenininha. Vede Jesus. Então vamos lembrar Jesus. Vamos lembrar. Jesus, ele era fiel. Uma das coisas que a gente fala assim: Jesus era revolucionário. Bobagem. Jesus obedecia todas as leis, inclusive as leis dos homens imperfeitos. Por quê? Quando ele se deixa prender, imolar, era porque ele obedecia a lei. Porque o poder que ele tinha, gente, ele podia se safar rapidinho, mas ele era obediente à lei. Agora, mas essa lei não é para mim. Não, essa lei está errada. Planeta de qual expiação, gente? Gente, transição planetária. Transição planetária é mudar de vibração. Transição planetária é mudar de vibração. Então, quando ele nos manda um projeto divino, mostrando como agir, como estar diante de todas as situações, sem dificuldade. Pedro ia trair e abandonar Jesus. Jesus ficou desesperado? Não. Mas ele era um espírito superior. Jesus não fez as coisas assim, não. Ele esteve conosco direitinho, gente. Ele cumpriu a lei, tanto dos homens quanto da terra. Presta atenção nisso, hein? Então a gente tem que estudar bastante, porque Jesus não foi julgar Israel. Agora um resuminho aqui rapidinho. Ainda falta 10 páginas, hein? A gente agora está confortável, né? Então a gente tem Jesus, a gente já sabe que a lei de Deus está escrita na consciência. Não é assim? Que Deus é justo, misericordioso e bom. Então nós temos aqui 3 coisas. A lei é de Deus, 614. O livro é a consciência, está aqui. E o professor é Jesus. Então eu tenho essas 3 coisas na mão. Eu não preciso de ninguém, eu preciso prestar atenção nisso aqui e pôr em prática. Entendeu? Então, nesse momento, a gente tem que trabalhar a nossa mente para isso. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero vencer essas dificuldades todas, eu preciso disso. A Bíblia, ela vai ser necessária sim para os estudos. Algumas pessoas têm um certo preconceito. Eu fui numa casa que, às vezes, a pessoa falou para mim: você vai pôr a Bíblia na mesa? Eu falei: você sabe que o Evangelho saiu da Bíblia, né? Só para lembrar. O Evangelho saiu da Bíblia. Então, é necessário que a gente leia o Novo Testamento. Não precisa entrar em Apocalipse, não. Mas que leia o Novo Testamento. Por quê? Quer ver? Vou dar um exemplo rapidinho. Dia lá, onde que está na Bíblia o nascimento de Jesus? Porque eu abri Marcos e não achei. Mas não vai achar. Não vai, gente. Quem narra o nascimento de Jesus é Mateus. No entanto, Lucas, que não conviveu com Jesus, vai narrar a fuga de Jesus com a mãe e o pai depois do nascimento. Lucas não conviveu com Jesus. Presta atenção, 4 conviveram com Jesus, o restante não, hein? Então, olha a importância de eu pesquisar. Outra coisa interessante, o capítulo 16 do Evangelho, nós vamos ver a base do capítulo Lucas. Mas o que tem em Lucas que você fala tanto? Lucas, você não tem essas parábolas que todo mundo... Não está na parábola, está em Lucas. Muitas em Lucas. Então, se eu não leio, eu também não vou ter, vai ficar limitado aqui para eu poder ver o que está se passando. Então, é
é necessário. Eu tenho um amigo que ele faz o culto no lar da casa dele com a Bíblia, tá? Ele faz toda semana com o Novo Testamento, com um livrinho de página e o Livro dos Espíritos. Então, nós já conquistamos muita coisa, nós já entendemos algumas coisas aqui bastante, já frisei bastante isso para a gente. Aí a gente para pensar, uma vez que Jesus é um modelo e guia, não é um modelo guia? É um modelo guia. Então, por que veio os ensinos dos Espíritos? Uma vez que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos que terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então a espiritualidade quer nos dizer o que aqui nesse resumo? Que Jesus, ele falava por parábola, porque era a maneira que eles se comunicavam na época. Nós temos algumas coisas que tem que ficar bem claro aqui na nossa cabeça. Kardec usava 7 diretrizes, talvez sejam mais, gente. Estou falando 7, no chute, talvez mais. Ele pegou um versículo, ele viu a máxima, ele ordenou o versículo, ele viu quais outros versículos faziam eco com isso. Ele estudou o texto porque ele sabia que vinha dos judeus e era necessário ter um estudo. E ele vai, se vocês pegarem o Evangelho, tem um senhor Viziane lá na borda, que ele sabia grego. E Kardec procura esse senhor para ele ter uma boa noção do que ele estava fazendo. A linguagem operada na época, a palavra é viva. Quando esse livro foi codificado, o francês era de um jeito, o nosso idioma também. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então, outro quinto item, o princípio espírita que fazia a vibração igual, o mesmo ensinamento. Então, mais uma coisa importante, tá? Outro item que ele usava, instrução dos espíritos. E fechando as consequências práticas do Evangelho. Então aqui eu já deixei bastante coisa para a gente repensar, né? Então por que ele fazia isso? Porque muitas vezes é muito complicado a gente entender se a gente não busca ferramentas para que esse ensinamento fique claro. Eu vou contar uma história pessoal, rapidinho. Eu acho que tem 25 anos que eu fiz palestra aqui pela primeira vez. Eu acho que foi, eu não sei se foi 2000 ou 2001. Eu acho que foi isso. Naquela casa velha, era Natal. Natal ou véspera de Natal, alguma coisa assim. Eu passei por um momento muito difícil, isso tem mais de 30 anos. E nesse dia, eu aprendi 2 coisas. Que eu nunca mais ia abrir o Evangelho ao acaso. Eu abri, caiu o capítulo 23, a estranha moral. Vocês leram já a estranha moral? Capítulo é forte. E aí, eu fiz mais uma oração, abri de novo. Caiu a estranha moral. Jesus, eu não estou entendendo. Abri de novo, caiu a estranha moral. Então eu falei assim, então tá bom. Então, a gente não entendeu, então a gente não fala mais isso. Nunca mais, gente. Não. Procurei algumas pessoas para me explicar. Você entende esse capítulo? Não. Nunca ouvi ninguém falando. Anos depois eu comecei a falar e aí eu fiz várias palestras sobre esse capítulo. Mas eu vivi isso. Então eu digo para vocês, estude o Evangelho. Necessário abrir o acaso? Às vezes você está de repente lá, vai.
Isso é de lamento. Eu tenho algumas coisas que eu não faço. Então, isso é de cada um. Isso para mim não funciona. Então, o que a gente entende aqui? A chave que a gente precisa para entender os ensinamentos do Cristo é a doutrina espírita. Mas não adianta eu ter a chave da doutrina e guardar no bolso. Deixar na bolsa, deixar em casa, deixar na estante. Não adianta. Essa chave, ela tem que ser usada para que eu possa alcançar o meu objetivo mais importante desse ensinamento, que é compreender e praticar. Porque senão eu vou ficar um obeso intelectual. Eu vou falar, eu convivi com uma pessoa que ela sabia 200 pensamentos do André Luiz. Para que eu não sei. Mas ela sabia. Ela tinha até anotado um raio de um caderno. Entendeu? E aí você fala assim, e aí, será que ela usa um desses pensamentos? Porque se não usa, é só papel, é só caneta, é só uma escrita. Não tem valor nenhum, tá? Então, se em muitos pontos não está claro os ensinamentos do Cristo, a chave é a doutrina que esclarece e vai trazer para nós as condições necessárias para esse entendimento. Então, agora a gente vai entrar no livro em si, tá? O livro, ele vem com 28 capítulos. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? Quando Kardec, ele estrutura o livro dos Espíritos, ele estrutura da seguinte forma, porque eu só tenho 15 minutos, mas qualquer coisa eu volto aqui. Isso aqui eu acho que a fofoqueira já falou. Diz assim Kardec: em vez, porém, de atendermos uma ordem cronológica, porque quando você lê o Evangelho, eu não sei se vocês sabem, está lá Mateus, é o primeiro Evangelho, mas ele não foi o primeiro escrito. O primeiro Evangelho escrito foi do Marcos. Então, se eu fizesse uma coisa cronológica, ele vai dizer, olha, se eu fizesse cronologicamente, não ia dar certo. Então, o que Kardec fez? Diante do conhecimento que ele recebeu no Livro dos Espíritos, então tem máximas. Então, qual a primeira máxima lá? Deus, depois o Espírito, e ele vai para as leis morais, depois as consequências disso tudo. Opa, eu já tenho um roteiro aqui, então já sei o que eu estou procurando. Não tinha Google. Você imagina, ele pegar versículo, como isso foi trabalhoso, gente. Isso é trabalhoso. Então ele diz aqui, olha, em vez, porém, de atendermos uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, agrupamos, classificamos metodicamente as máximas. Diga qual a máxima? As máximas. Deus, as leis de Deus, e a prática. Isso está em obras póstumas, tá? Então, nós vamos lembrar aqui de novo, né? Ele pegou os textos bíblicos, ele correlacionou os versículos e assim por diante. Então, ele nos aponta aqui, olha, haveria muita dificuldade. Haveria muita dificuldade se não houvesse o entendimento que a doutrina nos trouxe, nos libertando, nos clareando, nos mostrando todos os caminhos. Porque quando eu tenho livros que me ajudam, fica muito mais fácil o entendimento. Gente, vocês têm uma ideia? Emmanuel, quando ele escreveu essas obras aqui, ele foi para o mundo, ele foi para um plano superior ao dele. Emmanuel, protetor do Chico, ele saiu do plano que ele estava e foi para um plano superior para aprender a interpretar os versículos.
vai ver que ele pega um versículo e desenvolve uma página e meia. E eu digo para vocês, eu tenho uma coleção de Emmanuel, tem versículos que ele comentou mais de 5 vezes o mesmo. Aí você fala assim, uau, se o Emmanuel teve que fazer isso, o que nós temos que fazer? Também. Espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Olha só, tem um livrinho do Emmanuel que diz assim, estude e viva. Opa, então ele está mandando eu estudar e praticar, Dilma? Estude e viva. Então não adianta a gente tentar dar um nó aqui, porque vai ser difícil, porque no momento de sofrimento, se eu tenho isso dentro de mim, a dor chega, claro, obviamente, é uma expiação, gente. Mas eu vou lembrar sempre de uma coisa. Eu particularmente gosto dessa. Olhai os pássaros no céu. Eles não semeiam, eles não ceifam. E Deus, em toda a sua glória, cuida dos pássaros, que fará Deus por vós. Isso para mim, nos momentos de sofrimento, é bálsamo. Uma amiga minha lê Paulo Estevão. Eu não faria isso, mas ela faz, tá? Ele, porém, nos diz aqui o seguinte, a base do livro, não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Essa é a base. Se eu estudo e entendo essa base, que é muito importante, para eu entender os capítulos seguintes, e aqui a gente vai ter que prestar muita atenção. Na Federação Espírita existe uma autora chamada Nilza Teresa Pelar. Ela faz um resumo sobre esse assunto, é bacana, tá? Na questão 170, Kardec questiona: que torna o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Então eu tenho a base, né? Não destruir a lei, ninguém pode ver o reino de Deus, há muitas moradas na casa do Pai, e meu reino não é desse mundo, tá? Então eu tenho a base, eu falei fora de ordem aqui, mas essa é a nossa base. Então, Deus, você quer dizer, você está dizendo aí que eu tenho que aprender as bem-aventuranças? Exatamente. E ele nos diz que para a nossa redenção individual, que esse é o objetivo do Evangelho, eu preciso trabalhar em mim o capítulo 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou dizer para vocês: bem-aventurados os aflitos. Mas Deus, você quer dizer que eu tenho que ficar feliz em sofrer? Não é sofrer, gente. Deus não está punindo ninguém. Imagina você estava com uma dívida lá no Bradesco, né? Você está pagando, você não está feliz, não? Vai terminar o ano sem dívida, rapaz. É isso aqui, é isso aqui. Então, bem-aventurados os aflitos. Olha que coisa interessante. Ele coloca no meio o Cristo Consolador. E em seguida ele volta: bem-aventurados os puros de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurado o brando e pacífico. Ele aqui junta dois, tá? Duas bem-aventuranças. E por fim, bem-aventurados que são misericordiosos. Lembre que ele não fez isso com cronologia, tá? Vocês lembram quando Gandhi diz, Gandhi era hindu, era da Índia, morou na Inglaterra, perdeu o direito, leu a Bíblia. Quando ele leu a Bíblia, ele, no fim, ele pensou assim: poxa, mas se todos os livros da terra forem queimados e ficar o Sermão do Monte,
tem aqui um homem, um modelo de vida para ser feliz. O mesmo Kardec, 100 anos já tinha visto. O mesmo. Então Kardec vai nos dizer, a nossa redenção é trabalhar esses 5 capítulos. Trabalhou, leu, estudou, viu, agora saiu para praticar. O processo é o seguinte, por que tem um processo? Quando eu aprendo alguma coisa, é natural que eu vá para a fase seguinte, igual quem joga videogame. A fase seguinte, a fase seguinte, a fase seguinte. Você entra na casa espírita, não também não teve fase? Você entrou, você era neófito, né? Estava aí sentadinho, papapá, teve um dia o cara te convidou, ó, deixa uma roupinha, vem pra cá, papapá. Não teve um processo? Exatamente, gente. Então, qual o processo? Como eu vou praticar? Eu já tenho a base, eu já entendi que do 5 até o 10, eu vou ter que trabalhar isso dentro da minha alma. Ele vem com um processo. É como um degrau. É fraterno. Ele diz assim, ama o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar todo. Mas quem é o próximo? Aí eu vou ter que ler. Amar-os. Aí em seguida ele vai falar assim, olha, você já aprendeu a amar o próximo, agora vamos para o outro. Ama teu inimigo. Uau! Amar o inimigo. Ama o inimigo. Vamos igreja, vamos fazendo. Que a vossa mão esquerda não sabe o que faz jeito. Então eu vou arrancar essa mão aqui para ela não ver o que eu estou fazendo nessa. Não é isso. Para que nem aqui eu me vanglorie do que eu faço. Preste atenção. Honrar teu pai e tua mãe. Você vê que não é amar. Honrar. Ele pega um mandamento e coloca aqui. Honra teu pai e tua mãe. Mas por quê? Porque depois do primeiro mandamento, amar a Deus, o mandamento seguinte é amar o pai. Honrar o pai. Por isso, está aqui. Então ele vai no 15. Fora da caridade não há salvação. É claro, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque depois que eu aprendi isso tudo, eu tenho que praticar. E ele fecha com o capítulo 17, Ser de Perfeito. O capítulo 17 é muito interessante, porque lá tem um pedacinho que ninguém lê. Está escrito assim, espíritas imperfeitos. Mas diga o que é isso? É espírita que adora um fenômeno. Espírito coitado. Entendeu? Tem para cá, teria para lá. Só que fenômeno não muda ninguém, gente. Nós temos um fenômeno. Todo dia é nascer, acordar. Você renasce para aquele dia. É um fenômeno. Mas tem gente presa em outros fenômenos. Então, né? Então ele vai nos relembrar. As máximas são necessárias para a prática. E elas são necessárias uma vez que a gente vai trabalhar na nossa mente a prática, a compreensão disso tudo. Já está fechando, tá? Aí, então, eu tenho a base, eu tenho a minha redenção individual, eu tenho a prática. Agora ele vai chegar numa coisa interessante. Ele diz que o livro contém uma redenção coletiva. Mas como é isso, Dila? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então todo mundo foi chamado, foi. Você que não quis ir. Isso que ele está falando aqui. A fé transporta a montanha. Então todas as dificuldades que eu vejo, que eu fico assim, está ruim. É um problema meu, é um problema de fé. O trabalhador da última hora, o que caracteriza o trabalhador da última hora? A boa vontade. A estranha moral, lembra que eu falei? Vocês também estão aqui, tá? Não separeis o que Deus juntou. Em seguida ele vai falar da estranha moral. O título é muito interessante. O que é estranho, gente? Uma coisa fora do nosso trabalho, fora do que nós temos hábito, né? Fora, estranho, né? Isso é estranho, isso é fora do nosso hábito. O que era fora realmente. É muito interessante. Buscar e achareis. O que vocês estão buscando?
Tem que saber o que eu quero para mim. O que eu quero, eu perguntei para Deus o que eu quero, Ele quer também. Senhor, eu estou querendo um negócio aí, o Senhor também está querendo igual a mim? Tem que perguntar, gente. Por isso que tem oração. Olha, Senhor, eu estou com os projetos aí, o Senhor está fechando comigo? Se não está, então me dá uma luz aí para eu já mudar o rumo. É isso aí. E no 26º ele diz, dai gratuitamente, que gratuitamente, olha, um minuto. Não gritei, por favor, vai estourar aqui só um minutinho. Dai gratuitamente. Então ele vai falar sobre a mediunidade, mediar, né? E para fechar ele diz assim, aqui também tem uma redenção final. É naquele momento em que ele diz, pedis e obtereis, bater-vos e a porta vos abrirá. Se eu não peço, como eu vou obter? Como ela vai adivinhar o que eu quero? Como ela vai adivinhar? Né? Não tem, né? Então, no fim, ele fala assim, redenção final, que seria a união do homem com Deus. Porque o Deus está sempre conosco. A questão é saber, eu estou com Deus? Religare, né, que é religião, a união com o Criador é de suma importância. Então, para encerrar, ele fala da prece coletiva. E essa prece é tudo. Ele vai explicar o Pai Nosso, ele vai explicar quem vai desencarnar, a oração que você vai fazer, quem está nascendo, a oração que você vai fazer. Se você está numa aflição, tem uma oração, tá? Então, os 2 últimos capítulos é voltado para você e para o divino. Então, eu oro, tá? Eu oro. Então, aqui eu encerro com esse pensamento, para a gente entender. Então, resumo da ópera. Então, o Kardec quis dizer o quê? Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele disse exatamente o nosso roteiro. Então, Kardec vai dizer, a base do Evangelho é a verdade. Se vocês andam trabalhando na mentira no WhatsApp, pensa muito na próxima encarnação. Pensa bastante, repensa. Será que nós somos do Cristo? Né? Porque tem o anticristo, também Cristo, gente, o anticristo, então você pensa bastante. Então ele diz, a base é a verdade. Em seguida ele vai dizer que a redenção individual, que é o objetivo do Evangelho, é o meu caminho, é a minha vivência, é a minha prática no diário, na minha família, no trânsito, no telefone, na televisão, no livro, é a minha vida aqui, ó, é o caminho. E ele fecha dizendo, a redenção coletiva somos nós, fecha aqui. Então, nós temos que pensar muito aqui nas consequências disso tudo, porque o objetivo é que tornemos criaturas melhores. E fechando, ele nos diz em João, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador, para que fique convosco eternamente. E eu vos digo, o Consolador chegou. Tens usado, tem estado com ele. Eu espero que o ano de vocês seja maravilhoso. Que não falte na vida de vocês a coragem, a esperança, mas sobretudo a companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhe com Cristo no seu diário, caminhe com Cristo nas suas palavras. Procure ver se você está fazendo aquilo que ele disse, ide pregai, ide semeai, porque esse é o objetivo do cristão. O cristão nasceu para ser sal, sal dá sabor. Ele nasceu para ser luz. Imagina uma luz que estivesse aqui debaixo dessa mesa, não teria utilidade. A luz está no alto para que todos vejam.
Então isso é o Evangelho. As pessoas, a prática do bem, as pessoas se aproximam de você e já sabem. Nossa, você é espírita, né? Você tem um modozinho interessante de falar, né? Eu imagino. Eu não imagino, eu falo para cada um. Jesus abençoe a todos, gratidão.